Graça e paz. Amém? Deixa eu guardar a minha máscara aqui. Amém. Queria perguntar quem que veio aqui hoje, né? Quem que está aqui para ouvir a palavra de Deus? Porque muitas vezes a gente comete um erro, e seria um erro vir aqui na igreja para ouvir o Marcos falar. Seria um erro também vir aqui até a igreja para ouvir o pastor falar. Nós precisamos vir até a igreja para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos vir até a igreja para aprender o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Vou fazer uma breve oração para as pessoas que estão nos assistindo a partir de agora. A gente começou a transmitir agora. Amém? Curvem suas cabeças. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, eu quero agradecer primeiramente a Ti por esse momento, por essa oportunidade, esse privilégio de estar na Tua presença. Pedir para que o Senhor esteja conosco aqui nesse lugar, mas que o Senhor também invada cada casa, Senhor Jesus, que está nos assistindo a partir de agora. Nós queremos, meu Pai, nós clamamos pela Tua presença. Esse momento, meu Pai, nós declaramos a Ti e pedimos que o Senhor esteja realmente à vontade nesse lugar. Que o Espírito Santo esteja conosco, esteja também na casa das pessoas, e que a partir de agora, tudo que nós façamos aqui seja em Teu nome, meu Pai. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Abram a Bíblia de vocês. Eu tenho só um tempinho aqui, né? A gente começou atrasado. Abra a Bíblia de vocês em João 16. Obrigado, irmão. João 16. Nós vamos ficar praticamente só em João 16 para falar, tentar passar, né, o que, como eu falei, não o que eu quero, mas o que está na palavra de Deus. E eu comecei perguntando quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus e para aprender a palavra de Deus. Enquanto vocês abrem João 16, só lembrar, até para dar início na palavra dessa noite, que nós, desde que nós nascemos para aprender, não é? Primeiro que nós não nascemos sabendo nada. A nossa vida é uma vida de aprendizado. A gente nasce, a gente vai aprendendo as coisas aos poucos, mas isso se torna uma rotina na nossa vida. Nós precisamos aprender dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, mas o aprendizado é uma coisa que precisa estar constante na nossa vida. Está sempre renovando. Nós não podemos parar jamais, né? Nós precisamos prosseguir realmente. E isso não é diferente não só na nossa vida aqui, né, humana, mas a palavra de Deus também fala a respeito disso. Não é para abrir, claro, né, mas Oséias 6:3 fala justamente isso: conhecer e prosseguir em conhecimento, em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus. E ele fala inclusive do esforço que nós precisamos fazer para continuar conhecendo. Portanto, a gente não pode estar estagnado, a gente não pode estar parado. A gente não pode simplesmente aprender alguma coisa e passar um período depois esquecer aquilo que a gente aprendeu, ou deixar de cumprir, ou deixar de fazer, na verdade, aquilo que a gente aprendeu. E João 16 relata um pouco disso. Eu quero que vocês me acompanhem nessa leitura. João 16, os primeiros versículos, na minha tradução, diz o seguinte. Isso Jesus falando, né? São palavras de Jesus falando. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo
porque o príncipe desse mundo já está condenado. Até aqui. Vocês percebam que o tom, na verdade, quando Jesus fala isso, já é um tom de despedida. Jesus já estava se despedindo dos discípulos dele. E ele estava despedindo justamente das pessoas que ele andou ao lado, né? Que ele permaneceu ao lado por um bom tempo aqui na terra. Mas ainda assim, ele estava relembrando tudo que ele fez, relembrando tudo que ele passou e relembrando todo o ensinamento que ele deu para os discípulos. Falou: olha, eu estou avisando vocês, mas eu preciso ir. Eu preciso me despedir de vocês. E ele fala inclusive aqui quais são os motivos, né, do porquê que ele precisa ir. E é interessante porque ele está realmente falando para as pessoas que ele ensinou. Ele não está falando para outras pessoas. Ele está falando para as pessoas que eram próximas dele, que passaram um período com ele e que tiveram uma vivência ao lado de Jesus, que foram ensinadas por ele. E qual que seria o principal motivo de Jesus estar falando isso? Era o receio que ele tinha, porque ele já sabia qual era a finalidade dele, sabia qual era o fim. O receio que ele tinha, na verdade, era justamente do que aconteceria. Porque a missão de Jesus, na verdade, uma das missões, né, de Jesus, o que era? Era descer até a terra, nascer como homem, estar ao nosso lado, mas a missão dele não seria completa se ele não morresse. Ele tinha que morrer, senão a missão não ia se completar. E o fato dele saber disso ele já sabia, tanto que ele estava se despedindo, porque ele falou: vocês não vão me ver mais. Ele sabia disso. E a preocupação de Jesus era tanta, que era a seguinte: eu ensinei todas essas pessoas, e agora eu vou me separar deles. O que vai ser deles? Jesus poderia estar pensando: o que essas pessoas, quando eu morrer, o que elas vão pensar? Que caminho que elas vão levar? O que elas vão fazer depois que eu não estiver aqui? E imagina também os discípulos dele, porque os discípulos dele sabiam que ele era o Messias, sabia que ele era o Salvador, sabia que era Jesus. Aí imagina um discípulo vendo Jesus morrer e fala: mas espera aí, o Messias morreu? Como pode isso? Porque eles não tinham compreensão de que seria necessário Jesus morrer. Eles não sabiam o que ia acontecer. Então Jesus estava preparando eles justamente para esse momento, né, de que ele não estivesse mais ao lado deles. A preocupação de Jesus era tanto, porque poderia ser que eles não entenderiam, os discípulos não entendessem esse tipo de coisa, e provavelmente eles não entenderiam mesmo. Mas como que eles poderiam saber o que Jesus faria? Hoje nós sabemos, é claro, né? Quando a gente fala: Jesus, ele morreu na cruz, ele morreu para nos livrar, né? Ele morreu para nos dar a chance, a possibilidade, na verdade, dos nossos pecados serem removidos. Ele nos deu a possibilidade, através da ressurreição e de ter vencido a morte, inclusive, dos nossos pecados serem removidos. É isso que ele fez. Mas até então os discípulos não sabiam disso. Então ele ficou pensando: como que eles vão lidar com essa informação? Passei tanto tempo do lado deles, ensinei tudo para eles, e agora eu tenho que partir. Mas uma coisa que é interessante, que ele fala para os discípulos dele no versículo 7, só a primeira parte do versículo 7, ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então Jesus, ele faz uma afirmação: é para o bem de vocês que eu vou. E mesmo que eles pudessem não entender o que estava acontecendo, Jesus já tinha afirmado: é para o bem de vocês. Eu não estou indo para o mal, eu não estou castigando vocês, não é isso não. Eu estou indo pelo bem de vocês. Eu preciso ir pelo bem de cada um de vocês, pelo nosso bem inclusive. Ele foi. A gente para e fala: mas por que Jesus foi? Se é para o nosso bem, por que ele teve que ir? E a gente tem que pensar da seguinte maneira: Jesus, como eu falei, ficou ao lado dos discípulos. Só que quando ele partiu, ele falou: eu preciso ir, porque quando eu for, que vai ser o bem para vocês. Por que eu preciso ir? Porque a minha presença aqui, a presença do homem Jesus, o Jesus homem, a presença física de Jesus,
por mais que ele fosse Jesus, ainda era limitado, porque ele só poderia estar em um lugar de uma vez. Como homem, ele só poderia estar. E Jesus sabia que ele indo, ao enviar o Espírito Santo poderia habitar qualquer lugar, em qualquer momento. Esse momento, por exemplo, que nós fizemos a oração aqui, nós clamamos pela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo está no meio de nós aqui. Mas nesse mesmo momento tem centenas de milhares de pessoas que estão orando e clamando pela presença do Espírito Santo. Ele está em cada lugar, ao lado de cada uma daquelas pessoas. E Jesus sabia disso. Tanto ele sabia que ele falou: é melhor que eu vá. Ele falou: é melhor que eu vá, porque eu não vou cobrir, humanamente eu não vou cobrir todo esse mundo que tem aqui, mas o Espírito Santo pode. Então ele falou: é preferível que eu vá, mesmo que eles não entendessem. E é interessante isso, quando ele fala é preferível que eu vá. Tanto que ele falou: se eu não fosse, ele não fosse, né? Ele falou: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então o que Jesus fez, muitas pessoas poderiam falar: gente, mas Jesus foi embora, né? Jesus deixou os discípulos. Ele fez algo melhor ainda, porque ele enviou o Consolador. Ele enviou algo, como eu falei aqui, que realmente cobre todos os lugares onde houver o clamor para o Espírito Santo vai estar lá. E Jesus, como homem, não poderia fazer isso. Por isso que ele falou: é melhor que eu vá, é bom para vocês que eu vá. E o resultado da ida de Jesus, como ele próprio falou, o resultado da ida dele é a presença do Espírito Santo, dessa forma simultânea, como eu falei. Imaginou? Às vezes a gente para, às vezes a gente não tem noção do que é isso. Às vezes a gente não tem noção de estar aqui, clamar a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo estar aqui, mas também estar em outros lugares. Porque a gente se prende muito à parte física, né? A parte humana. Mas como é que pode? Está aqui, está em outro lugar. Jesus tinha essa compreensão. E tanto que ele falou: é melhor para vocês. Podem ter certeza que é melhor para vocês que aconteça isso. Mesmo os discípulos não tendo essa compreensão, ele falou: é melhor para vocês. E é interessante que assim, essa obra que Deus fez, porque é obra de Deus isso, né? Estar com o Espírito Santo, estar em todos os lugares, é obra de Deus. Jesus, ele queria, na verdade, garantir que para os discípulos dele, falando: ó, eu vou, mas ainda assim, eu indo, por que é melhor para vocês? Porque vocês não vão ficar desamparados. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês de lado. Eu não vou simplesmente esquecer vocês. Eu fisicamente vou, mas o Espírito Santo estará aqui. Isso que a gente tem que lembrar, né? Isso que às vezes atormentou os discípulos dele naquela época. Mas ele estava, porque ele enviou o Espírito Santo. E é interessante que, assim, quando a gente vai para... Eu quero ir já para o final desse capítulo, a gente leu João 16. Eu quero ir nos dois últimos versículos desse capítulo, que é João 16, 32 e 33. Como eu falei, Jesus, em tom de despedida, ele confirma isso no versículo 32. João 16, 32 fala assim: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esse capítulo termina aqui. Então o receio, reforçando o receio que Jesus tinha em relação aos discípulos, era muitas vezes de acontecer o que nós estamos vendo acontecer hoje. De ver pessoas que às vezes aprenderam muitas e muitas coisas, mas ainda assim abandonaram. Ainda assim tem pessoas, por exemplo, que estão desesperadas. Tem pessoas às vezes até que estão sedentas da presença de Deus, mas aprenderam. E quantas pessoas a gente não vê aí fora? Pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, desesperadas realmente, perdidas. E esse era um dos receios de Jesus em relação a isso. Pessoas que a gente vê muito hoje em dia pedindo socorro, pedindo ajuda.
E o pior de tudo é pessoas precisando de socorro, pessoas precisando de ajuda, mas não sabendo aonde recorrer, não sabendo onde buscar, não sabendo da fonte realmente que vem o socorro para essas pessoas. E não é para abrir, mas Salmos fala justamente sobre isso. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é tremendo porque o meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro, de você que está nos assistindo, não vem do vizinho. O nosso socorro não vem, na verdade, do trabalho. Nosso socorro não vem de um parente, muitas vezes. Nosso socorro não vem daqui dessa terra. Nosso socorro não vem de um médico, por exemplo. Nosso socorro vem do alto, daquele que fez os céus e a terra. Nós precisamos ter isso muito claro, porque às vezes, mesmo tendo aprendido, igual eu falei, às vezes a gente abandona. Às vezes a gente clama e não sabe para quem clamar, ou não clama direito. Nós precisamos saber de quem que vem, de onde que vem o nosso socorro. Aliás, um dos motivos, de nós termos o Espírito Santo habitar em nós, é porque nós reconhecemos e nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Quando a gente confessa de onde que vem o nosso socorro, é porque a gente sabe que o Espírito Santo habita entre nós, dentro de nós. As pessoas que infelizmente não sabem, não tomaram essa decisão ainda, não têm essa noção, e o Espírito Santo ainda não habita nessas pessoas. Agora tem uma outra parte que é assim, mesmo Jesus falou, a palavra de Deus fala que nós seremos de onde vem o nosso socorro, mesmo cada um de nós sendo socorridos, nós temos garantido na palavra de Deus isso aqui, como nós acabamos de ler, socorridos pelo Senhor. Jesus, nós acabamos de ler uma frase, eu quero que você volte inclusive lá. Jesus nos deixa uma frase no meio do versículo 33. No meio do versículo 33, a frase que Jesus diz é a seguinte: Jesus fala: neste mundo vocês terão aflições. Isso é uma outra coisa garantida que Jesus deixou para nós. Nós teremos socorro, mas nós também teremos aflições. Isso é tremendo porque em tudo que a gente lê na Bíblia, a Bíblia ela traz lições tremendas para a gente. Tudo, absolutamente tudo que você abre a Bíblia, você corre a Bíblia, estuda a Bíblia, sempre tem uma lição para a gente aprender. E essa aqui, nessa frase de Jesus, nesse mundo vocês terão aflições, tem várias lições, mas uma delas eu quis destacar aqui, que Jesus fala. E ele nos mostra, Jesus fala e nos mostra o que é ser sincero e direto. Não sei se você já parou para pensar isso. Às vezes uma frase tão, não vou dizer assim, insignificante, porque não é insignificante, mas uma frase às vezes a gente passa tão rápido nela, mas Jesus fala: nesse mundo vocês terão aflições. Jesus está sendo direto comigo, está sendo sincero comigo, direto com você, sincero com você. Aí você fala: mas que coisa estranha, Jesus não é sincero? Sim, claro que ele é sincero. Mas antes de tudo, quando ele fala isso, ele não está escondendo nada do que nós teríamos que passar. Ele está falando: nesse mundo vocês terão aflições. Ele está afirmando isso. Então ele não está escondendo nada, porque Jesus é direto e sincero. Tem uma coisa que é interessante, para a gente entender mais ou menos como que é isso. Não sei se já aconteceu com vocês. Aconteceu comigo já. Quando a gente era criança, bem novinho, normalmente a mãe da gente arrumava, colocava uma roupinha bonitinha, às vezes deixava a gente perfumadinho, cabelinho bem penteado, e falava assim: vamos passear. Pegava na mão da gente assim e ia passear, vamos passear. Aí quando a gente chegava, na verdade no local do passeio, lá no lugar que ele falava que era o passeio, onde que era? Consultório médico. A gente falava: mas que passeio que é esse? Isso não é passear. O passear no consultório médico não é um passeio isso daqui. Mas os pais faziam isso, falavam: não, vamos lá, vamos fazer um passeio. Então eles escondiam, na verdade. Eles escondiam esse tipo de coisa. Precisava falar que era um passeio? Não era mais fácil falar exatamente onde que a gente ia?
Mas não, parece que já estava incrustado, né? Falou, não, vamos falar que é um passeio, porque é mais fácil. Mais fácil de pegar na mãozinha e levar, então vamos lá. Fazer um passeio. A gente dava de cara lá no consultório, ou às vezes no ambulatório médico. Sei lá para fazer o quê, normalmente uma consulta ou algo diferente. Mas Jesus, Ele não fez isso. Jesus não escondeu o que nós passaríamos. Ele não nos enganou em relação a isso. E o mais interessante é que Ele não nos enganou e nem tentou aliviar. Porque Ele é direto e sincero, Ele fala, vocês terão aflições. Pronto, acabou. Vocês vão ter. O exemplo que eu estava dando aqui, por exemplo, né, de ir para o consultório, para o médico, é justamente isso. Chegamos lá, estamos no médico e tal, e ainda não é o pior. Porque quando chegava lá normalmente no médico, o que a gente ia fazer? Eram duas coisas normalmente que ia fazer. Ou ia tomar vacina, ou ia tomar uma injeção. E aí vinha a pior parte. Que o pai ou a mãe da gente chegava e falava assim, ó, não vai doer nadinha. É só uma picadinha só. Sabe picadinha de mosquito? Vai ser uma picadinha de mosquito, é só isso. Gente, dói. Dói. Raríssimas vezes a gente não sente dor, mas dói. Então por que fazer isso? Por que você tentar adiar o que é inevitável? Para que você falar, na verdade, alguma coisa que não é verdade? Para que tentar aliviar o que não precisa ser aliviado? Não, vai tomar uma injeção e pronto, acabou. Não, mas infelizmente acontece isso. E o que Jesus fala e nos ensina a falar é a verdade. A sermos verdadeiros com Ele principalmente, claro, mas com todas as pessoas. Porque Jesus não nos engana. Nós precisamos aprender isso e a praticar esse tipo de coisa. Não enganar outra pessoa, por mais que às vezes a gente pense assim, mas não é, que isso, eu estou falando para o bem da pessoa. Não, a gente está enganando a pessoa. Se eu não estou falando a verdade, eu estou enganando. E Jesus não nos engana. O que acontece, na maioria das vezes, vocês podem, eu já vi, por exemplo, tem muita coisa, inclusive videozinhos curtos, hoje em dia está muito na moda, né, de ver videozinho curto de jovens e até adultos, homem mesmo barbado, que às vezes vai tomar uma injeção e faz careta e grita e tal. Por quê? Provavelmente porque a primeira vez que aquela pessoa, aquela criança foi até o médico para tomar uma injeção, foi com o pai falando ou com a mãe falando, não vai doer nada, e doeu. Isso cria um trauma na pessoa. Cria um trauma, por quê? Porque aquela criança, na época criança, por exemplo, ela foi fazer alguma coisa e ela criou uma expectativa diante daquilo que os pais estavam falando. Só que o pai e a mãe criou uma expectativa falsa. Criou uma expectativa mentirosa. Criou uma expectativa que não quer dizer, não condiz na verdade com a realidade, por conta dessa primeira experiência. Essa primeira experiência ruim. E muitas vezes cria realmente esse trauma. E olha uma coisa interessante. Estou falando de experiências, de momentos que a gente fala, por exemplo, que nós criamos experiências falsas. Não sei se vocês já perceberam em relação às expectativas que a gente cria. Vocês já viram quantas pessoas que vêm para a igreja e vêm para a igreja com determinada expectativa, que às vezes as pessoas mesmo criam, as pessoas de dentro da igreja falam assim, vamos lá, vamos virar crente, vamos virar cristão, vamos servir a Deus, porque servindo a Deus, seus problemas vão acabar, você não vai ter mais problema. Tem pessoas que criam essa expectativa em outras pessoas. Evangelho da prosperidade. Esse é o evangelho da prosperidade. Vem que a partir de agora tudo vai ser bom para você. Falsa expectativa. Pode ser? Pode, mas não é garantia que seja. Quem sou eu para garantir isso na vida da pessoa? De maneira nenhuma. E a pessoa vem e acredita nisso às vezes, nessa falsa expectativa. Por isso que a gente vê pessoas mesmo na igreja com trauma. Pensei que não era assim não. Eu pensei que era diferente, pensei que não era assim.
Pensei que ia vir para cá e ficar rico, sei lá, alguma coisa assim. Não sei qual seria a expectativa, mas muitas pessoas colocam expectativa em outras pessoas e elas vêm pensando uma coisa e quando chegam acabam se deparando com a realidade e é outra. Mesmo porque, vamos ser sinceros, não é bom falar isso, né? As pessoas não falam muito isso, mas normalmente quando a gente se converte a Deus, os problemas continuam e às vezes ainda maiores. Ainda maiores. Mas por que ninguém fala isso? Porque não convém. Não convém falar. Como é que você vai convidar uma pessoa ali de fora e falar, vamos servir a Deus, vamos lá para a igreja, vamos tornar cristão, que os problemas que você tem hoje vão aumentar. Posso falar, a pessoa não vem. Não, é a maneira com que você fala com a pessoa. Mas que provavelmente os problemas aumentarão. Se a gente pedir para cada um falar aqui, vai falar, meu irmão Marcos, realmente, depois que eu comecei a servir a Cristo, é cada tribulação que você não faz ideia. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é mascarar o evangelho. Por conta do quê? Falsa expectativa. A gente coloca uma expectativa que não é verdadeira em relação às pessoas. E aí é terrível esse tipo de coisa. Porque muitos lugares, muitas pessoas não querem falar a esse respeito. Não querem tocar nesse tipo de assunto. Mas é necessário falar. É necessário dizer. É necessário a gente mostrar para as pessoas o que é o verdadeiro evangelho. Porque a palavra diz, no mundo tereis aflições. É isso que está escrito na palavra. Eu recebi uma mensagem essa semana, de um amigo meu inclusive. Eu achei tremenda a mensagem que eu recebi, porque eu vou ler aqui o título da mensagem. Olha que tremendo, ele falava assim, é tempo de duras verdades e não de doces mentiras. Olha que tremendo, é justamente isso. Nós precisamos, o cristão, as pessoas precisam de duras verdades. Não dá para ficar aliviando, não dá para ficar tentando colocar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Por isso nós precisamos de duras verdades e não de doces mentiras. Não dá para ficar passando a mão na cabeça. A gente precisa ser honesto, precisa ser correto, sincero e direto e repetir aquilo que Jesus fez conosco. Então o que nós precisamos fazer? Eu e você. Nós precisamos nos acostumar, porque nesse mundo tereis aflições. A garantia de Deus em relação a isso. Essa coisa de enganar, a gente está falando de enganar muito aqui, essa coisa de enganar, de esconder, de mentir, inclusive, infelizmente, é do ser humano esse tipo de coisa. E principalmente, mais infelizmente ainda, vamos dizer, do brasileiro. Não sei quem teve a oportunidade de ou conhecer outro país, ou conhecer pessoas que realmente moram em outros países, ou visitaram outros países. Eu não tive ainda, o máximo que eu conheci foi o Paraguai, ali pertinho. Eu não tive essa experiência, mas eu conheço pessoas que moram fora do país, pessoas que já visitaram, que voltaram. Conheço muitas pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando essas pessoas voltam, elas falam assim, nossa, mas o pessoal daquele determinado país lá é um pessoal frio, o pessoal parece que não gosta das pessoas, não gosta de relacionamento. Não é que eles são frios, se a gente parar para pensar, não é frieza, é sinceridade. É sinceridade. Eu tenho amigos, inclusive, que já foram para outros lugares e falam assim, rapaz, o negócio lá é assim, você pergunta, só a resposta que você perguntou e pronto, acabou. Não tem nada de ficar melando, não. Mas é uma pessoa sincera. Você pode contar com a pessoa porque é uma pessoa sincera. Então não tem a ver quando às vezes a pessoa acusa, o outro fala, nossa, que povo frio. Não, não é frio, é um povo sincero. Qual que é o problema? O problema é que a gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado com essa sinceridade. Às vezes eu comento com a minha esposa, eu falo, nossa amor, às vezes eu fico olhando seriado. Às vezes você vê um seriado mesmo na televisão, um filme na televisão, você fala, olha que tipo de relacionamento que é, um relacionamento frio, né? Estranho. Não, não é frio, é um relacionamento sincero. Só isso. Mas brasileiro não está acostumado com isso de jeito nenhum. De maneira nenhuma ele está acostumado. Porque o mal, infelizmente, um dos males do brasileiro, e você já deve ter visto isso, se é que já não fez, é não ter um compromisso com algumas coisas, não ser sincero. Vou dar um exemplo. Marcou com alguém para sair, você vai sair com alguém, está com mensagem ali no WhatsApp, fala,
já estou saindo. Às vezes nem tomou banho ainda. Nem tomou banho. Fala, já estou saindo, estou a caminho. Mentira, está lá na casa ainda, precisa tomar banho. Você encontra uma pessoa na rua, às vezes, que você não viu há muito tempo, falou, que legal, foi bom te ver, tal. Vou te ligar, viu? Vou te chamar lá. Não liga nada. Não chama nada. E o pior de tudo, essa é realmente a pior. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, a pessoa fala de alguma enfermidade, fala de algum problema, fala de alguma coisa que ela está passando. Você fala assim, a pessoa fala, eu vou orar por você, vou orar pela sua vida. Passa um pouquinho, nem se lembra que falou que ia orar por ela. E não ora. Quantas e quantas vezes já não vi acontecer isso? Esse tipo de coisa. E a gente não dá valor, a gente fala, é normal, é comum. Para o brasileiro vai se tornando normal e comum. Mas para o cristão isso também vai se tornando normal? É comum a gente fazer esse tipo de coisa? Não, porque a gente não pode viver com engano. A gente tem que ser sincero e verdadeiro. Jamais viver em relação a isso. Eu confesso, as pessoas que são mais próximas de mim, que eu tenho uma certa resistência, uma certa dificuldade, talvez seja um pecado meu, em relação à palavra não. Não é, amor? Eu realmente tenho. Eu sou uma pessoa que falo muito sim. Não é difícil sair da minha boca, mas a gente precisa falar. Sinceridade é sim e não. A palavra inclusive diz isso. Sim, sim e não, não. A gente precisa aprender a falar. E às vezes a gente não fala, sabe por quê? Para evitar um confronto. Às vezes não fala para evitar confusão. Às vezes não fala um não para poder agradar outra pessoa. Acontece muitas e muitas vezes. E essa falta do não, infelizmente, gera muito problema a curto, médio e a longo prazo. Porque a gente não é sincero. Porque a gente não é direto. Muitas vezes um filho precisa ouvir um não, mas a resposta é sim. E aí é problemático. Às vezes até um pai precisa ouvir um não. Mas a gente sempre fala, não, mas se eu falar não vai dar um problema aqui e tal. Melhor não falar não. Perdeu a chance, a oportunidade de ser sincero. Perdeu a chance e a oportunidade de se parecer com Jesus. E quantas vezes a gente não perde essa chance? Quantas e quantas vezes a gente não perde essa oportunidade? Por não ser sincero. Por não ser sincero. Ser sincero é falar a verdade. Agora, ser sincero é falar a verdade, a gente também tem que lembrar que falar a verdade não tem nada a ver com ser mal educado, com ser grosso. É falar a verdade. A gente não acabou de falar do Espírito Santo? Fruto do Espírito Santo, a gente já aprendeu qual que é o fruto do Espírito Santo. Bondade, amabilidade, paciência. Então não dá para você falar, eu vou falar a verdade para a pessoa, e aí você vai lá e escorraça a pessoa. Isso não é falar a verdade. Você está ofendendo a pessoa. Não precisa ser grosso com a pessoa, não. É só falar a verdade. Não mais do que isso. E continuando aqui, que nem eu falei, nesse mundo tereis aflições. Como essa palavra, Jesus confirmou para nós que nós teremos aflições, às vezes a gente fica preocupado. E é para se preocupar mesmo, quando a gente fala que teremos aflições. Mas eu queria só, não precisa abrir, ou se você for muito rápido para abrir, 2 Coríntios 4, eu só vou ler esse versículo. 2 Coríntios 4, quando a gente fala de aflições. Em relação às aflições, Jesus nos garantiu que nós teríamos aflições. Aí 2 Coríntios 4 fala assim, ó: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha só, eu vou repetir só a primeira parte. 2 Coríntios 4, 17, só a primeira parte. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Olha só que tremendo que é. No mundo tereis aflições? Tereis, mas são leves e momentâneos. Isso também tem garantido na palavra. E eu não sei qual que é o tamanho, eu não sei qual que é o tamanho do sofrimento, não sei qual que é a duração, não sei
exatamente qual que é o sofrimento de cada um de nós aqui. Porque eu sei que nós temos sofrimento, a palavra fala, e a gente não tem? Tem. Mas uma coisa que a palavra fala também e que ela afirma é que o sofrimento que a gente passa, as aflições que a gente passa, são leves e momentâneas. E se são leves e momentâneas, significa que vai acabar, porque é momentâneo. Então vai acabar, um dia vai acabar, com certeza, independente do tempo que acontecer. Deus tem um momento exato para acabar com o seu sofrimento, para acabar com a sua aflição, para acabar com a dor, com a tristeza, com o choro. Deus tem esse momento, porque Ele falou que ia ser momentâneo. Então já é uma coisa boa. Quando todo mundo fala assim, vai ter aflição, vai ter, mas vai ser momentâneo, então vai ser uma coisa boa, pelo menos vai acabar. Agora, qual que é o tempo? Não sei. Aí fica difícil. Quanto tempo que eu vou passar por essa situação? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Não falei que Deus tem o tempo? Deus tem o tempo. Vou dar só dois exemplos que a gente tem, e eu quero ir nos extremos, por exemplo. Pode ser um sofrimento igual Marta e Maria passaram por um sofrimento na qual perderam o irmão, e por 3 dias elas ficaram sofrendo, até que chega Jesus, ressuscita Lázaro e o sofrimento acaba. A dor da perda do irmão acaba. 3 dias de dor, 3 dias de sofrimento, 3 dias de pesar realmente pela perda do irmão. Foram 3 dias. Mas em compensação tem uma outra passagem que Jesus chega em determinado lugar, um tanque de Betesda, e lá tem um paralítico. Ele encontra o paralítico começa a reclamar para ele, fala: Senhor, toda vez que a água mexe, remove ali, eu tento ir até ali, mas eu não consigo, porque as pessoas chegam mais rápido do que eu. Quanto tempo que ele era paralítico? 38 anos. Eu fui para os extremos só para a gente saber o tempo que pode demorar. Mas o que aconteceu de novo? Jesus falou para ele: levanta e anda, pode ir, você está curado. Então vai passar? Vai passar. Mas por quanto tempo vai demorar eu não sei. Deus sabe, só Ele que sabe. Agora olha que coisa tremenda que a gente também tem que aprender. Independente de quanto tempo durou cada uma desses exemplos que eu dei, o que foi extremamente importante, o que foi determinante para terminar? A presença de Jesus. Foi quando Jesus chegou em Marta e Maria e Lázaro que o sofrimento acabou. Foi quando Jesus chegou até o paralítico do tanque de Betesda que o sofrimento acabou. Às vezes a gente está sofrendo, porque a gente não está perto, a gente não está na presença de Jesus. E por isso a gente continua sofrendo. Por isso a gente continua clamando, continua sofrendo, e continua. Eu estou falando aqui e estou afirmando que assim que a gente entrar na presença de Jesus, o sofrimento vai acabar? Não, porque senão eu vou estar indo contra o que eu falei no início. Mas sem a presença de Jesus, provavelmente o nosso sofrimento vai continuar. Porque o nosso sofrimento, igual eu falei, pode durar 3 dias, 38 anos, 40, 50, 60, eu não sei quanto tempo que vai durar. Não tenho ideia de quanto tempo que vai durar. Agora, já que nós sabemos que é momentâneo, eu vou ler de novo 2 Coríntios 4, que ele fala na primeira parte: pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E ele encerra a segunda parte, faz assim: esses sofrimentos, a gente está falando de sofrimento, esses sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, o que está falando aqui e o que nós falamos ali no começo, versículo de João 16, ele fala: nesse mundo tereis aflições, não é isso? Que nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas ele fala que também, em 2 Coríntios 4, essas aflições, essas dores, esse sofrimento que estão sendo produzidos para nós, eles estão produzindo para nós, para mim, para vocês, uma glória eterna que pesa mais do que todo o nosso sofrimento. Então tudo isso que nós estamos passando, Deus está vendo lá em cima, e está sendo produzido uma glória eterna que vale muito mais do que nós estamos passando aqui.
muito mais, extremamente mais. Eu falei de tempo, por exemplo, eu não sei quanto tempo que vai durar o sofrimento de cada pessoa. Eu não sei quanto tempo que a pessoa está sofrendo já, né? Por exemplo, em casa também eu não sei. Eu sei que assim, eu já estou na casa dos 50. E eu, como estou na casa dos 50, eu posso falar que o tempo passa muito rápido. Os com mais experiência, vamos dizer assim, podem falar isso, né? Os anos vão passando com uma rapidez enorme. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui ainda. Se eu vou viver mais 10, 20, 30, 50 anos. Não vou falar 100 porque vai ser difícil, mais 100 anos. Mas eu não sei. Aliás, nenhum de nós sabe quanto tempo nós vamos viver aqui. Portanto, a gente também não sabe quanto tempo que a gente vai viver em tribulação. Mas muitas pessoas já perderam a vida, já deixaram, né, esse mundo aqui antes da minha idade. Tenho certeza que cada um de nós conhece quem que já partiu daqui com idade menos de 50 anos. Eu também conheço pessoas que ainda têm 100 anos e continuam aqui. Então, por quanto tempo que essas aflições vão atingir, ou por quanto tempo que essas pessoas vão viver, só Deus que sabe. E eu estou dizendo isso porque, como a palavra de Deus fala, neste mundo tereis aflições, a gente precisa sempre lembrar que onde que nós vamos ter aflição? Nesse mundo. É aqui que nós vamos ter aflição. É somente aqui. Em nenhum outro lugar a gente vai ter. Então, o tempo que nós estamos passando na terra, nós já lemos aqui, inclusive, na terra aqui, né, que nós estamos passando, por tribulação, por aflição, por pedindo socorro muitas vezes, mas continuando fiéis a Deus. Esse tempo é para nos preparar para o que vem depois. É para nos preparar para aquilo que Deus está nos esperando na eternidade, ao lado dele. É isso que nós precisamos nos fixar. É somente isso, mais nada. Porque muitas vezes a gente se apega e fala assim: ah, mas eu vou ter muita aflição, eu vou ter muita, pouco. Eu vou ter. Nós teremos, é garantia que nós teremos isso. E como eu falei, às vezes você chama uma pessoa para vir para a igreja e fala assim: não, vamos lá que você vai continuar tendo aflição, vai continuar tendo problema. A pessoa fala: então, mas por que eu vou? Se eu já tenho problema aqui fora, eu vou para lá, eu vou continuar tendo problema? Aí está parecendo os discípulos de Jesus. Não sabiam o que estava ainda prestes a acontecer com eles. E essas pessoas também não sabem o que estão prestes a acontecer com eles. Porque ele fala: que vantagem que eu tenho? Normalmente é essa que pergunto. Se eu vou sofrer aqui fora ou sofrer lá, melhor sofrer aqui fora. Estão totalmente enganados, que não tem nada a ver. A pessoa fala assim: mesmo confessando a minha fé, seguindo a Jesus e tal, eu vou sofrer da mesma maneira? Não, mas por quê que eu vou sofrer? Por que eu preciso sofrer? Porque tem uma coisa que espera, e eu não vou dizer cada um de nós, mas que espera toda pessoa que confessou sua fé em Jesus Cristo, que espera aquela pessoa que busca fazer o que agrada a Deus, aquela pessoa que realmente entregou a vida para Cristo, tem algo muito melhor esperando ela na eternidade. E às vezes a gente fala assim: ah, mas a gente não tem noção do que é, não tem ideia do que é. Igual eu falei, a gente pode passar aqui na terra 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60, 100, 120 anos às vezes. E isso a gente sabe o que é, porque a gente conhece pessoas que viveram 120 anos. E às vezes a pessoa pode passar tudo isso tendo tribulação, passando por aflições. Mas a gente ainda não pensou o que é passar por tudo isso tendo aflição e tribulação, esperando a eternidade, a glória de Deus. A gente não valoriza esse tipo de coisa. A gente só pensa nos 10 anos, 20 anos, 30 anos e 100 anos aqui na terra. Todas as nossas aflições, dores, tribulações vão acabar, dos que entregaram a vida para Cristo Jesus. Vão acabar. Mas quando acabam, não sei. Independente de quando acabar, elas vão acabar. Então quanto tempo que eu ficarei assim? Não sei também. Eu vi uma coisa interessante uma vez. Eu queria reproduzir, não vou conseguir reproduzir da maneira que eu gostaria.
mas eu queria só para vocês entenderem um pouco do que é. Só um pouquinho, para vocês terem uma ideia. Só para vocês, mostrar para vocês, ali não vai dar nem para ver. Eu espero que vocês vejam. Conseguem ver isso aqui? Conseguem ver essa cor vermelha? Aqui? Isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu quero colocar aqui só para ver se vai dar para ver ali. Isso aqui, ó, daqui até aqui, é o que a gente vai passar na Terra. Isso aqui. Para pensar o seguinte, fala assim, nossa, mas eu vou viver quantos anos? 20 anos? É isso aqui. 40 anos? É isso aqui. 100 anos? É isso aqui. Vou falar um absurdo aqui nos dias de hoje, mas 150 anos, que provavelmente não vai acontecer. É isso aqui, ó. E a gente se apega nisso aqui. Só que a gente se esquece que, além disso aqui, se nós vivermos uma vida em Cristo Jesus, tem eternidade. E olha só, para você que está vendo aqui, ó, essa é a nossa vida. E isso que você está vendo é a eternidade. É isso aqui, ó. É isso que você está vendo. Eternidade, 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 e não acaba, porque é eterno. Aqui tem muito mais, porque é eterno. É só que a gente se apega nos dias que a gente vai viver aqui. E olha que coisa, né? Alguém consegue ver ali? Olha a diferença. Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha tribulação, tenha aflições, é muito pouco perto do que está nos esperando ao lado de Deus. Amém? Quero que vocês fiquem de pé agora. A gente vai encerrar com louvor daqui a pouco, mas eu quero orar para as pessoas que ficaram com a gente até agora. O meu tempo até já passou um pouco aqui. Mas para a gente, antes de ouvir o louvor, ter claro que tudo, absolutamente tudo que a gente passar, nada se compara com a eternidade ao lado de Cristo Jesus, de Deus estar ao lado. Amém? Glórias a Deus. Para você que nos assistiu até agora, eu quero despedir declarando para a sua vida, se você ainda não conhece Jesus, ou se você conhece Jesus superficialmente, Ele espera você, Ele tem algo melhor para a sua vida. Se você está passando por tribulação, por aflição, Jesus tem algo muito melhor para a sua vida. Não é garantia de você não ter tribulação, mas é garantia que tudo que você passar, Jesus, o Espírito Santo, como Ele nos deu o Espírito Santo, estará ao seu lado. Declaro na sua vida prosperidade, declaro na sua vida cura, unção, declaro uma semana de bênçãos para você que está nos deixando agora, em nome de Jesus. Amém? E para nós que ficamos aqui,